Meus irmãos e minhas irmãs, eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos, nesta noite, mais uma vez, transmitir o culto aqui da nossa sede e nós, desde já, convidamos a todos a participarem. Tenho certeza que nesta noite Deus tem uma palavra ao seu coração. Nós vamos fazer uma oração para nós darmos início e lhe convido, feche os teus olhos, oremos juntos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos nesta noite, uma vez mais, Senhor, podendo tributar toda a honra e glória ao teu santo nome e também de prestarmos o nosso culto a ti. Pedimos a Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, bem como também aqueles que estiverem, Senhor, assistindo essa transmissão, que eles também possam apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Que nesta noite o Senhor venha se fazer presente pelos hinos entoados, pela palavra ministrada. Fala, Senhor, aos nossos corações. Venha, Senhor, responder à oração dos teus filhos. Que nesta noite seja noite de vitória, seja noite, Senhor, de bálsamo para a nossa alma, seja noite, Senhor, de exortação, de consolo e de edificação pelo poder da tua palavra. Assim nós oramos e abrimos este culto em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar a Deus com os hinos da nossa harpa cristã. O operador Gesimiel estará adorando a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nós louvaremos juntos o hino 299 da harpa cristã, a um canto novo. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, Cristo, nome sem igual. Jesus convite de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração. Mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Riquezas perto em caudal, lá no trono do Senhor. Cristo, Cristo, nome sem igual. Em Jesus de prazer celestial. Pela
você esteja, louvaremos também o número 442 da harpa cristã. Breve verei o bom Jesus. Aleluia. Cante conosco, você que está aí na sua casa, para nós juntos nos alegrarmos do Senhor. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber em Cristo galardão. Pode prazer, breve verei o bom Jesus, eu viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber o seu eterno amor, repouso e prazer. Disse meu bom Jesus, tem me falado já, vida celeste, luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus, eu viverei em plena luz. No céu eu gozarei, toda dor por Deus livre serei. Na casa do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a nação de além, onde virá. Breve verei o bom Jesus, eu viverei em plena eu gozarei, toda dor por Deus livre serei. Glória a Deus, eu quero essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como é bom nós podermos louvar a Deus com alegria, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, nós louvamos a Deus. Quando tudo está bem, em meio à bonança, nós também louvamos a Deus. Graças a Deus, não há circunstância, ou não dependemos de circunstância para nós abrirmos a nossa boca e louvarmos o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus e nesta noite eu lhe convido que abra a sua Bíblia em Salmo, no Salmo de número 34, livro de Salmos, no Salmo de número 34, nós faremos a leitura de todo este Salmo. Eu tenho certeza que Deus já tem falado ao seu coração pelos hinos, e Ele vai continuar falando agora pela leitura da palavra de Deus. Salmo de número 34, o verso 1 diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão.
Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor a ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma naqueles que lhe temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desgarrar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém. E graças a Deus por essa rica palavra e essa rica mensagem que Deus já começa a falar aos nossos corações. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Que nesta noite você receba esta palavra da parte de Deus. Talvez você não vai ser livrado de ter uma aflição, de ter uma luta, mas na aflição, Deus tem assegurado pela tua palavra, Ele vai te livrar deste momento difícil que você está enfrentando. Nós vamos ouvir a nossa irmã Lúcia nessa noite. Ela estará aqui adorando a Deus com os hinos, e ela já vai começar aqui, vai cantar a Deus. Nós convidamos a todos que estejam aí também em espírito de adoração. Vamos ouvir a nossa irmã Lúcia. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos que estão operando o som. A paz do Senhor para todos que estão em casa. Dizer para todos que estamos com muita saudade. Mas breve este momento vai passar, porque eu creio que nosso Deus é um Deus de vitória. Aleluia, Jesus. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas. Olha o que o Senhor diz para você nessa noite. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção na sua casa nesta noite. Receba o consolo de Deus. Receba a bênção e a sua luz. Aleluia. Você vai ver
Senhor Jesus, e receba a sua bênção, receba a bênção e a sua luz. Muitas são as aflições do justo, mas você vai ver, você vai vencer. Aleluia, graças a Deus. Receba nesta noite unção, receba poder dos céus para vencer todas as dificuldades. Complementou muito bem, né? Este hino complementou muito bem a leitura da palavra de Deus. E Deus nesta noite Ele tem um tratar todo especial para a sua vida. Por isso, participe conosco. Tenho certeza que do início ao fim dessa transmissão, Deus Ele vai falar ao seu coração. Nós queremos aqui deixar uma palavra sobre contribuição em Provérbios, capítulo de número 3. Enquanto eu falo aqui, o nosso irmão Gesmiel ele está colocando aí embaixo nos comentários os dados da nossa igreja, da conta da nossa igreja, para aqueles que quiserem ofertar ou dizimar. Estará fixado nos comentários abaixo. Provérbios capítulo 3. E os versículos 1 ao versículo de número 10, olha o que diz a palavra de Deus, o sábio Salomão. Diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio de teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Ele começa o capítulo 3 fazendo uma consideração que é de extrema importância. Ele diz: guarde os meus mandamentos. E a primeira expressão dele nesse versículo, primeiro é: não te esqueças da minha lei. Deus também fala a Josué, no primeiro capítulo do livro de Josué, no versículo 9, ele diz a Josué, ele deixa uma recomendação muito necessária. Diz assim: medita nesta palavra de noite
e tenha cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque então eu farei prosperar o teu caminho. Porque o segredo para o crente ser próspero, à luz daquilo também que nós lemos nesta noite, é nós cumprirmos a palavra de Deus. Não precisamos de subterfúgios, não precisamos de coisas a mais para nós sermos abençoados. Existem algumas linhas, que você conhece muito bem, não preciso citar, que eles vendem objetos que se diz ser ungidos para nós alcançarmos bênçãos materiais e financeiras. Mas nós não necessitamos disso, porque nós já temos aqui o que nos leva à verdadeira prosperidade, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos faz prósperos. Porém, nós temos a nossa parcela para que essa prosperidade ela chegue até nós. E esta parcela é a contribuição. É nós darmos para nós recebermos. O apóstolo Paulo ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 9. Ele diz: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia muito, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então que nesta noite você possa fazer isso, como também Salomão aqui expressou em suas palavras, e eu li, que nós devemos honrar ao Senhor, Então honremos a Deus também, seja com a nossa adoração nesta noite, a nossa adoração em espírito e em verdade, mas também a nossa contribuição financeira. É uma forma de nós honrarmos ao nosso Deus. A nossa irmã Lúcia vai louvar a Deus com mais um hino, e logo após nós receberemos a palavra de Deus nesta noite. Eu creio que Deus ele tem uma palavra toda especial para você. Vamos ouvir a nossa irmã. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor nesta noite e saber que neste momento o Senhor Deus é contigo. Ele é o Deus que caminha com você nas dificuldades. Aleluia, Jesus. Não quero emocionar você, mas eu quero que você sinta o Espírito Santo de Deus consolando o teu coração nesta noite. E saiba que Ele é com você, Ele é com sua família, e você vai vencer em nome de Jesus. Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto, as preocupações que tiram o teu sono, até pensa sem parar e em desistir. Eu vejo, Deus está vendo e contempla cada um ao seu redor, que te abraça mais no fundo, quer ver o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Olha, Deus é a água que procura no deserto, e quando pensas que está longe e está perto, socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que te exalta no momento certo. Eu abençoo
Receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos já ouvir a palavra de Deus, receber esta noite a palavra dos céus. Nosso irmão evangelista Jonas, ele vai ser o porta-voz de Deus aos nossos corações. Nós queremos pedir aos irmãos, aqueles que tiverem um pedido de oração especial, escreva nos seus comentários aquilo que você precisa. Se você não quiser detalhar, não tem problema, apenas coloque aí, peço uma oração, pois no fim desta transmissão nós estaremos orando e nós cremos que a oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Nós vamos unir aqui a nossa petição, a nossa fé, e Deus, ele vai, eu creio assim, ele vai nos responder para a glória do nome dele. Vamos ouvir a palavra de Deus. Salve, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus e tributamos a Deus louvores pelo que o Senhor tem feito e continua a realizar nos nossos dias. Eu quero desde já louvar a Deus em meio ao que o Senhor, em meio ao que tem sucedido, não somente na nossa cidade de Caraguatatuba, nem no nosso estado, mas no mundo. O Senhor tem sustentado o seu povo. E eu, nesta noite, quero trazer uma palavra cristocêntrica no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, verso de número 12 em diante, relata a poderosa palavra do Senhor Jesus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. E o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região, a sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus, junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, aos quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão. Acabamos
de ler uma passagem em que relata o servo de Deus trazendo a revelação no Evangelho de Mateus, em que o Senhor Jesus Cristo, trazendo as boas novas, trazendo as revelações, anunciando as boas novas, trazendo a revelação vinda dos céus, ele propriamente chama os discípulos, ora, começa a chamar os primeiros discípulos em que a Bíblia menciona. Jesus, porém, quando ouviu que João estava preso, ele foi para a região da Galileia. A Bíblia relata que Jesus, no capítulo 4, versículo 13, deixa Nazaré, vai habitar em Cafarnaum, cidade marítima. E a Bíblia relata que o profeta Isaías tinha dito que a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo estava sentado, as trevas viu uma grandiosa luz, e os que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. A Bíblia relata que Jesus começa a propagar, e a Bíblia menciona dizendo que Jesus traz a expressão: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia relata claramente que os discípulos, ouvindo que Jesus fez esta afirmação: vinde após mim, deixai as vossas redes. Os discípulos, ora, deixaram o que estavam a fazer para seguir a Jesus. Tanto é no verso de número 18, que andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos por nome de Simão, Pedro e André. Pedro e André, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. O mar da Galileia, segundo o historiador Flávio Josefo, traz 3 nomes diferentes, como sendo Mar da Galileia, Mar de Tiberíades e o Lago de Genezaré. Esta região era uma cidade onde compunha 9 cidades ao derredor. Aproximadamente, segundo o historiador relata, que tinha mais ou menos entre 15 mil habitantes. Era uma terra fértil, e os judeus deram 3 derivações a Genezaré. E a Bíblia começa justamente quando Isaías tinha dito a terra de Zebulon, a terra de Naphtali. A Bíblia começa a expressar que o povo que estava sentado em trevas viu uma grandiosa luz. Aqui eu começo a meditar que os judeus trazeram essas derivações, que a expressão hebraica quer dizer kirmor, que significa harpa. O seu fruto é tão doce. Uma é a expressão. A segunda expressão é jardim, que em hebraico significa gaal, que quer dizer príncipe dos judeus. E a terceira expressão, que é Garacher, que significa jardim das riquezas. Jesus estava na região da Galileia, na Galileia. E dentro desse parâmetro, Jesus traz a revelação que o povo que estava nas trevas, mas Jesus veio trazer a luz. Tanto é que o salmista compõe no Salmo 8, verso 7 e 8: fazeis com que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Quando eu falo acerca das obras das mãos de Deus, o salmista 19, verso 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e as obras são firmamentos das suas mãos.
Aqui o autor começa a trazer que Jesus chama os discípulos justamente nessa terra fértil, aonde tinha harpa, aonde que traz a expressão harpa doce, cântico novo. E quem estava sentado no jardim era o príncipe do jardim. Tanto é que é o jardim das riquezas. Mas, evangelista Jonas, que mensagem que é essa que o Senhor quer trazer? Jesus estava na Galileia. E aonde Jesus está, coisas extraordinárias acontecem. Você está na sua casa, talvez você esteja num questionamento. Por que o Senhor permitiu que aconteça esse hecatombe, esse vírus que está debruçando, destruindo a economia, destruindo as famílias, destruindo a sociedade e destruindo a saúde? E nós perguntamos por que Deus permite isso. Mas é justamente quando os servos de Deus, Pedro e João, a Bíblia relata que estavam no mar, junto do mar da Galileia. Simão, ou seja, Pedro e André, lançavam redes ao mar porque eram pescadores. Do verso de número 22, a Bíblia relata 21, corrigindo. E adiante dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão, estavam no barco de seu pai, consertando as redes. Eu vejo dois discípulos, que é o primeiro chamado que obedeceu a voz do Senhor. Eles estavam pescando. E os outros dois discípulos estavam consertando a rede. Agora entenda bem, deixando imediatamente o barco do seu pai e seguiram. Agora entenda bem, eu quero que você medite um pouco acerca disso. Qual é a expressão de consertando a rede e deixando a rede para seguir a Jesus? Talvez você esteja como esses discípulos, consertando a rede dentro da sua casa. Talvez você esteja apegado à rede dentro da sua casa. A rede significa nada mais do que os problemas da sua vida. E nesta noite Deus tem uma palavra profética para você, servo de Deus, ou até mesmo você que é simplesmente ouvinte da palavra do Senhor. Você não se decidiu a tomar a sua atitude de entregar a sua vida a Cristo, porque você está pegado à rede. Simplesmente, quando a Bíblia menciona acerca da rede, eu quero que você medite acerca dessa expressão. O que é que você tem se apegado? As dificuldades? Você está consertando, tentando dar um jeito na dificuldade. Nós sabemos que estamos passando por momentos tenebrosos, mas eu gosto dessa expressão que Jesus disse, que no mundo teríamos aflição. Ele não estava profetizando, ele estava afirmando que a gente teríamos aflição. Mas Jesus também diz, tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo e do nome dele a gente é mais do que vencedor. Na sua residência, tome posse dessa palavra. Deixe a rede e siga a Jesus. Você está pegado às redes da sua vida, debruçando sobre a rede da sua vida. Quando eu falo acerca de rede, me vem acerca da dificuldade, porque os discípulos estavam consertando a sua rede, estavam dentro do barco do seu pai, mas quando ouviram Jesus, que estava percorrendo toda a Galileia, seguiram a Jesus. Quando a expressão Galileia significa que é o fruto tão doce, que é o príncipe dos jardins e jardim das riquezas, Jesus simplesmente está dizendo, deixai a sua rede e me seguir. A Bíblia relata acerca dessa expressão, que percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. E a Bíblia relata que várias enfermidades e tormentas, os endemoniados, lunáticos, paralíticos, Jesus os curava. Jesus, ele disse claramente, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome vocês profetizarão. Você, como igreja do Senhor Jesus Cristo,
Você tem autoridade outorgada pelo nome do Senhor de Jesus Cristo para repreender todo tipo de enfermidade, todo espírito imundo. Você tem autoridade no nome de Jesus Cristo para propagar o Evangelho, anunciar as boas novas, ir por todo mundo. Porém, você tem que deixar a rede. E o Senhor está falando com você nesta noite. Deixa a rede e siga a Jesus. Jesus está trazendo essa reflexão. Você está preocupado com a rede, mas está esquecendo de seguir a Jesus. A Bíblia relata que na dificuldade Deus operou sinais, prodígios e maravilhas. Foi justamente na Galileia. Quando eu falo de dificuldade, eu me recordo que li na Bíblia que o servo do Altíssimo tinha um machado, pegou o machado emprestado. E a Bíblia relata que ele estava na sua labuta, derruba o machado no meio da água. E o profeta diz: aonde está esse machado? Aí eu vejo que ele falou: ai meu Senhor, porque era emprestado. Não é como nos dias atuais. O machado naquele período tinha um grande valor. E ali ele diz: ai meu Senhor, porque era emprestado. O profeta diz: aonde está? Ele orou e o machado flutuou. Isso eu vejo a dificuldade, mas eu vejo Deus realizando maravilhas. Dificuldade é quando Sara já estava avançada em idade. Na sua visão, ela disse: já sou avançada de idade, já estou atrofiado os nervos, estou com 50 dores de coluna, já não tenho mais o que fazer. Mas quando Jesus opera, Sara gerou um filho. Quando eu falo de dificuldade, Deus provou a fé de Abraão com sacrifício. Deus disse a ele assim: olha, servo meu, observe bem, pega o teu filho, a tua promessa, e o oferece como sacrifício. Mas o Deus de milagre proveu o cordeiro para o holocausto. Quando eu falo de dificuldade, Israel se encontrava lá como escravo no Egito. Mas Deus de maravilha usou o profeta por nome de Moisés, levou lá diante do rei da época do Egito, de Faraó, e disse assim: libertai o povo. Deus realiza milagres. Esta noite Deus continua a realizar milagres na sua vida. Comece a acreditar nessa poderosa palavra no nome de Jesus. Agora entenda bem: dificuldade. Golias, quando foi e afrontou a Israel, Deus levantou um pequeno moço, um jovem, por nome de Davi. Ele acreditava no Deus de milagre. Mas, evangelista Jonas, o que o senhor quer dizer? Ele é gigante, ele é homem de grande estatura, homem que peleja. Mas Davi o que era? Era apenas um moço, mas ele acreditava no Deus a qual ele servia. Qual é a tua dificuldade, meu irmão? Qual é a sua enfermidade? Deus nessa noite diz para você: dificuldade nós temos no nosso dicionário, mas o dicionário de Deus não existe dificuldade. O dicionário de Deus existe a palavra que Deus ainda continua curando na nossa vida. Dificuldade, entenda bem que a Bíblia relata que a serva de Deus já estava no meio da terra perambulando e disse: meu Senhor, tem pouca farinha. Mas aí eu vejo que ela ouve a dificuldade, mas ela ouviu a voz do Altíssimo, e a Bíblia relata que a farinha se multiplicou, sustentou seu filho e ainda sustentou o profeta. O que o senhor quer dizer? Que Deus vai derramar uma bênção tão gigantesca sobre a sua vida, recalcada, sacudida, transbordante e sem medida, que a bênção vai ser tão gigantesca que você ainda vai abençoar os profetas. Será que dá para você dar glória a Deus na sua casa? Dificuldade é quando José e Maria correu da perseguição, quando Jesus ainda era criança, mas o milagre, o anjo do Senhor aparece em sonhos e diz: José, traz o seguinte, desce ao Egito, porque Deus realiza milagres. A dificuldade é quando o leproso estava todo atônito, preocupado, mas Deus apareceu e libertou a enfermidade daquele moço. Dificuldade é a cegueira do cego de Jericó, mas Deus disse assim: toma
tua cama, e vai, desce, eu vou te curar. Agora veja bem, a dificuldade foi o ladrão lá na cruz, quando ainda perguntavam assim: ei Senhor, estava ao redor do lado de Jesus, olha, tu não é tão poderoso, mas Jesus observando, e o outro que estava do lado disse assim: ei, nós estamos aqui porque somos merecedores, mas ele é justo. Aí eu vejo o grande milagre. Aí Jesus começa a exortá-lo, dizendo àquele moço: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Dificuldade, irmão, a igreja vai ter. Dificuldade, nós iremos ser perseguidos. Dificuldade, nós seremos. A Bíblia relata e menciona, trazendo essa passagem em que Jesus, vendo a multidão, ele começa a realizar prodígios e maravilhas. Dificuldade a gente vai ter, dificuldade nós iremos passar, dificuldade nós teremos que passar. Mas isso é que o mais importante, que o Senhor continua realizando milagres. O nosso adversário, ele quis separar a igreja. Ele até pensou: agora que eu vou destruir a igreja. Não, meu irmão, Jesus continua sendo dono da igreja. A igreja continua avivada, continua triunfante. A igreja continua trabalhadora, continua vitoriosa, continua sendo agraciada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Jesus nessa noite está dizendo: em meio à dificuldade eu tenho uma palavra para você. Deixa a tua rede e siga a Jesus. No nome santo de Jesus Cristo, seja curado. No nome santo de Jesus Cristo, seja restaurado. No nome santo de Jesus Cristo, nenhuma enfermidade baterá na tua tenda. No nome de Jesus Cristo, nenhuma situação econômica vai abalar suas estruturas, porque operando o teu Deus, quem é que vai impedir? Lembre, deixa a rede e siga a Jesus, no nome santo, glorioso e poderoso, em nome de Jesus. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Graças a Deus, glória ao nosso Deus por esta palavra, pelos hinos que nós já ouvimos nesta noite pela nossa irmã Lúcia, né? E por tudo quanto já passamos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A cada transmissão, Deus tem nos surpreendido com palavras abençoadas. Deus tem manifestado a presença dele sobre nós, sobre você também na sua casa, e tudo isso nos alegramos e é motivo de nós engrandecermos o nome do Senhor. Nós temos aqui, meus amados irmãos, bastante gente participando conosco, e como nós temos feito no fim, citando os nomes e fazendo oração por todos, e você que ouviu essa palavra também, nós vamos orar por você. Está a nossa irmã Vilma Siqueira aqui da nossa sede, a nossa irmã Zelita da congregação do Jaraguá, nosso irmão Geraldo da sede, a irmã Inês, creio que seja a irmã Inês lá de São José dos Campos, a irmã Santa, a mãe da nossa irmã Viviane, também a nossa irmã Evanice aqui da sede, evangelista Aguinaldo, irmã Elisângela da nossa sede, missionária Manuela aqui da sede, cooperador Neviton da nossa sede, irmã Yolanda Barros, presbítero Daniel Vaz do Perequemirim, pastor Marcos Lima da sede, irmã Josenilda de Guarulhos, irmã Alda Bezerra, irmã Conceição lá de Boiçucanga, irmã Elizabeth Correia, pastor Milton Fagundes de Boiçucanga, irmão Leandro e Gisele da congregação do Perequemirim, pastor Moisés aqui da sede, irmã Elaine aqui da sede, irmã Viviane Martins da nossa sede, nosso irmão também pastor Pablo Camargo, co-pastor aqui da nossa sede, diaconisa Maria Aparecida aqui da nossa sede, irmã Rosana da sede, irmã Marta de Guarulhos, irmã Juliana da nossa sede, irmã Gilna Antenor, presbítero Daro aqui da sede, irmão João e cooperador José Orlando da nossa sede, irmã Cláudia Souza do Morro do Algodão, pastor Luciano do Morro, irmão Marcelo, missionária Cláudia Ferreira do Perequemirim,
Também nós tivemos aqui o nosso irmão Maurílio Moreira, também o presbítero Emerson Santos, do Perito Mirim, pastor Evaldo Marques, já foi pastor aqui na cidade de Caraguatatuba, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Deus abençoe, também alcançando outros estados essa transmissão. Também o pastor Gesiel, da cidade de Santos, irmã Débora, da cidade de Santos, nosso irmão diácono Maurício Moreira, de São Paulo, mas de São Paulo emprestado, né? Ele está emprestado lá em São Paulo, mas ele é nosso, ele é aqui de Caraguatatuba. E o nosso irmão Sérgio Martins é o pai da jovem Viviane. Deus abençoe o Sérgio, meu amigo. Um grande prazer e alegria tê-lo conosco nesta noite. Também, meus irmãos, nós temos aqui os pedidos de oração. A nossa irmã Cláudia, a nossa irmã Zelita e o nosso irmão Neviton. Eles pedem oração pela família. Vamos orar para que Deus faça um trabalho todo especial nos familiares dos nossos irmãos. Também a nossa irmã Evanice pede oração pela mãe. Deus sabe aquilo que ela tanto precisa. A nossa irmã Marta Souza pede oração pela mãe e pela irmã. E a nossa irmã Rosana, ela pede oração pela filha Sara e pelo genro Mateus. Nós cremos, meus amados irmãos, que Deus ele pode realizar o milagre hoje. Antes quando nós podíamos estar vindo ao templo cultuar, nós tínhamos o trabalho, e esse trabalho, na verdade, era um trabalho bom e gostoso, né? De nós sairmos da nossa casa, chegar até o templo. Aqui nós ficávamos 1h30, 2 horas, e cultuando a Deus, e por vezes recebemos grandes milagres de Deus. Eu tenho certeza que você tem um testemunho aí para contar. Enquanto nós não estamos podendo vir ao templo, nós não podemos perder esse costume, viu? É temporário essa situação. Mas enquanto nós estamos desta forma temporária em casa, 1 hora de transmissão, você sem sair da sua casa, você também pode receber coisas grandes e maravilhosas. Basta você usar a tua fé. Você já nesta noite recebeu a palavra de Deus, você nesta noite já ouviu Deus falar ao seu coração. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus. Então você já foi alcançado pelo poder de Deus nessa noite. O Evangelho foi pregado. Mas nós cremos que pela fé Deus ele pode nos conceder tudo aquilo que precisamos. Por isso eu quero me convidar, vamos orar juntos, vamos pedir para que Deus nos abençoe. Próximo domingo, às 9 horas, nós temos aqui a nossa escola bíblica dominical, e à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui mais uma vez cultuando a Deus. Você é o nosso convidado especial. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por tudo aquilo que passamos nesta noite, tudo aquilo que recebemos do céu, ó Deus amado, pela tua presença neste lugar, através também desta transmissão. Ó Deus amado, nós pedimos neste momento em favor dos teus filhos, a cada pedido de oração. O Senhor conhece e sabe a necessidade dos familiares da irmã Cláudia, da irmã Zelita e do cooperador Neviton. O Senhor também sabe, Senhor, aquilo que a tua serva precisa, a mãe da nossa irmã Evanice, também, Senhor, a mãe da irmã Marta e a filha e o genro da irmã Rosana. Ó Pai, entra com providência em favor dos teus filhos, todos que estão neste momento apresentando a dificuldade, a necessidade, ali do lar, Senhor, também, onde eles estão de olhos fechados, entregando, Senhor, a Ti todas as coisas. Ó Senhor, venha ouvir as nossas orações, ouça-nos nesta noite a nossa súplica, ó Deus, o nosso clamor. Ó Senhor, contempla o coração, a mente, ó Deus amado, aquilo que os teus filhos talvez nem consigam expressar por palavras, mas o Senhor já sabe antes de nós pedirmos, assim diz a tua palavra. Neste momento também oramos por todos que citamos, que participaram conosco, Senhor, por algum momento,
ou que estão desde o início desta transmissão, ó Deus, também aqueles que participarão depois, que as tuas boas mãos estejam sobre eles, guardando-os, Pai, livrando-os de todo perigo, como foi lido nesta noite. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, como foi citado pelo pregador da noite também. Disse Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós também iremos vencer esta dificuldade, iremos vencer esta luta, iremos vencer, Senhor, esta crise, seja ela financeira, seja ela sanitária. Ó Deus amado, nós cremos que iremos triunfar e vencer todas as coisas, para que o teu nome venha a ser exaltado e venha a ser glorificado. Ó Senhor, dá-nos uma continuidade de semana abençoada em tua presença, e que estejamos, Senhor, neste fim de semana mais uma vez juntos, Senhor, para recebermos a tua palavra. Abençoa, Deus, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja de Jesus diga amém. Deus abençoe.